Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade aí ao pessoal da Green Synergy, né? E aí eu faço isso através do Pedro, ao professor Anderson Freire, ao professor Tiago, é isso, vejo também os meus amigos aí também assistindo a apresentação, saudá-los a todos, aos patrocinadores, o pessoal da IBENF, do IBG, da Bolsa Verde, do Universo, o pessoal da Solar Corp, né? E a gente vai estar conversando, então, aqui eu vou começar a compartilhar uma apresentação com vocês. Vocês já conseguem ver aí a apresentação? Espero que sim. Caso contrário, peço que alguém fale o som aí, quando eu boto a apresentação, não consigo ver. Tá certo? Então, o Pedro, eu comecei a ouvir no início da apresentação sobre a importância de alinhar os interesses ambientais, econômicos, né, numa parceria de implementação muito bacana que a Green Synergy faz hoje com o Universo, né? E a gente sabe, também já foi dito hoje, que com esse aquecimento global, vamos acabar reformulando a nossa economia. E, para isso, a gente tem que fazer muitos projetos, né? E aí eu pensei em como a gente ia conduzir essa conversa. Resolvi colocar 5 perguntas para que a gente possa conversar sobre essas 5 perguntas, né? E a primeira delas é como montar uma carteira de projetos ambientais, tá certo? Para isso, inicialmente, eu vou começar a falar o que é um projeto, né? Não sei se é do conhecimento de todos, né? O projeto ele tem algumas definições. O PMI, né, o Instituto Americano de Gerenciamento de Projetos, costuma colocar que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, né? A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. Então, quando a gente está falando de projetos ambientais, é importante a gente ressaltar que projetos são executados por pessoas. Projetos têm recursos limitados e devem ser planejados, executados e controlados. Tem uma outra definição da ISO, que também muito me agrada, que diz que é um processo único, consistindo de um grupo de atividades que são coordenadas, controladas, com data de início e término. Ele é empreendido para alcance de um objetivo, né, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recurso. Então, daí a importância da gente planejar os nossos projetos de forma que a gente tenha o melhor resultado possível. E aí, vou começar, então, falando um pouco como montar uma carteira de projetos ambientais. Para isso, né, eu botei aqui um desenhozinho, né? Quando eu estou falando de uma carteira de projetos, eu estou falando de um portfólio de projetos. Então, deixa eu só fazer algumas definições. O processo, normalmente, o processo é algo contínuo, tá certo? Não tem data de início nem de fim. Quando eu falo de uma carteira, eu estou falando de um portfólio de projetos. O que é um portfólio de projetos? Um portfólio de projetos consiste, né, num grupamento de projetos e programas. Programas que a gente fala são um conjunto de projetos que, quando gerenciados de forma conjunta, dão resultados melhores do que quando gerenciados de forma isolada. Tá certo? Então, eu vou juntar um conjunto de projetos e um conjunto de programas e passo a ter o meu portfólio de projetos, que é a minha carteira de projetos, né? E é que a gente vai gerenciar esses projetos todos. Ou seja, a gente vai aplicar os conhecimentos, as habilidades e técnicas para projetar atividades que visam atingir ou exceder as necessidades e expectativas das partes envolvidas, das partes interessadas, né? Buscando garantir, né, o equilíbrio entre os diversos fatores que a gente vai estar conversando aqui. Para isso, né, a gente surge lá com um monte de ideias, né? E a gente tem que passar essas ideias em algumas peneiras, né? E essas peneiras que a gente vai estar chamando aqui, elas podem ser, por exemplo, ligados a alguns critérios de gestão estratégica, tá certo? De projetos. Então, por exemplo, nós podemos ter uma primeira peneira, tá? Que é essa
que eu coloquei logo no lado esquerdo, né, essa indicação de seleção, onde tem essa setinha ali, aonde eu posso estar selecionando simplesmente alguns projetos que atendem a alguns desses critérios. Né? Vou dar alguns exemplos desses critérios. Né? Esses critérios podem ser, por exemplo, o custo do projeto. Né? Nós só vamos trabalhar com projetos até 20 milhões de dólares. A partir desse valor, não trabalharemos com projetos com valor superior a esse. Então, por exemplo, eu posso colocar uma peneira de seleção de indicação que projetos que não atendam aquilo, eles são eliminados. E posso colocar depois outras peneiras que são indicadores de prioridade, né? Indicadores de priorização de projetos, tá certo? Isso aí pode estar, por exemplo, essas peneiras podem indicar, por exemplo, esses indicadores, a aplicabilidade, tá certo? Se ele é ambientalmente e financeiramente viável, esse projeto, né? O quanto ele tem de sustentabilidade, ao apelo social que ele promove para uma organização, ou seja, nós hoje podemos trabalhar na montagem de uma carteira de projetos, por exemplo, para um fundo de investimento, por exemplo, ajudando o empreendedor, alguém que tem uma indústria, a montar uma carteira de projetos que gerem valor e que sejam, atendam a critérios de responsabilidade social, tá certo? Então, quer dizer, a parte de governança das organizações. Esses critérios podem ser, citar mais alguns exemplos, né? Por exemplo, ligado, por exemplo, à infraestrutura e o acesso, o local de acesso, porque, por exemplo, a gente pode definir que alguns projetos que não sejam realizados no território aqui do Brasil não farão parte dessa carteira. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, falar de alguma coisa sobre confiabilidade dos ativos, sobre normas e exigências internas e externas, né, que podem estar gerando algumas dificuldades para instalar algum determinado projeto em uma região. Né? Podemos falar, por exemplo, do caráter de inovação tecnológica, por exemplo, que um determinado projeto. Né? A gente pode dar preferência a um determinado projeto que tenha um caráter de inovação tecnológica, que tenha mais potencial de mercado, né? Que ele seja mais comercializável. Não é isso? A gente pode, por exemplo, falar de desempenho e progresso do fornecedor que irá realizar esse trabalho, considerando que ele já tenha feito algo no passado, o prazo de execução do projeto, recursos disponíveis para executar esse projeto. O que eu quero dizer? Né? Saímos de um conjunto de ideias e possibilidades e vamos começar a pensar em indicadores para que a gente consiga ter uma relação de projetos a serem implementados. Essa relação de projetos visa, né, que a gente tenha a melhor carteira possível de projetos, que tenha esses projetos, tenham um alinhamento estratégico, né, com a organização, com quem, de fato, irá investir nesses projetos. Ou seja, quando nós estamos falando de projetos, eles visam atender às necessidades. Projeto é a ponte que liga os objetivos aos resultados, ou seja, saímos da estratégia do negócio, né, e essa ponte que é os projetos, elas entram nas operações, nas rotinas, de modo que nós tenhamos novas soluções, novos produtos, novos serviços. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode ter uma relação de projetos, né, e colocar, por exemplo, esses indicadores, segurança, concessão. Né? Quando eu falo segurança, pode ser amplo, pode ser segurança ambiental, pode ser segurança das instalações, pode ser segurança da pessoa que executa aquilo, né? Segurança pessoal, né? Pode ser a imagem da empresa, resultado financeiro, e aí a gente pega cada projeto e vai avaliar cada projeto em relação a cada um desses indicadores, por exemplo, de priorização. E a gente pegou cada indicador desse de priorização e deu um peso. Eu, por exemplo, posso achar que meio ambiente tem peso 5, retorno financeiro tem peso 3, posso achar que segurança tem peso 2, posso entender, né? A gente vai fazer um brainstorming com cada investidor, né?
e, de forma a gente dar um peso para cada um desses indicadores. Depois nós vamos avaliar cada projeto em relação a esses indicadores de priorização que nós falamos. No fundo, o que geramos ali? Geramos um vetor vezes um escalar. Já vi que tem muita gente aqui de engenharia, né? Então, temos um vetor versus um escalar. E aí, com a participação de diversas entes diferentes, né? Diversas pessoas de diversos setores, né? Podemos chegar a uma relação de projetos. Porque é muito difícil, né? Definir, por exemplo, onde que eu devo investir. Eu devo fazer uma estação de tratamento de esgoto, eu devo investir em educação ambiental, eu devo investir no reflorestamento, eu devo investir, né, em uma série de atividades diferentes, né, em monitoramento de, por exemplo, de uma bacia hidrográfica, né, eu devo fazer uma estação, por exemplo, de água potável, né, para distribuir água. Então, como eu chego a uma relação de projetos que seriam o ótimo da carteira? Para isso, né, nós desenvolvemos esses indicadores de seleção, indicadores de priorização, que são customizados para cada cliente, para cada projeto, né? Tem uma ciência por trás de escolher esses indicadores de forma que a gente consiga ter a melhor carteira possível para cada cliente, né? Ou seja, qual seria o portfólio de projetos que mais vai gerar valor para cada um desses clientes. Esse seria o nosso grande objetivo. Tá? E aí, olha só, como nós vamos planejar e administrar esses projetos ambientalmente preditivos? Né? Então, olha só, uma metodologia que a gente gosta bastante de utilizar é a metodologia do PMI, tá certo? O PMI é um Instituto de Gerenciamento de Projeto, né, que ele coloca algumas áreas de conhecimento, que eu coloquei aqui no quadro para vocês, tá certo? E eu vou começar falando do escopo, né? O que é o escopo do projeto? Um grande segredo de identificar esse escopo do projeto, né, é a gente entender quais são os requisitos. Requisito é algo difícil, né, de você identificar, né? Ou seja, temos que conversar bastante para que a gente entenda esses requisitos. Dificilmente alguém chega para você e diz assim, ó, eu quero um veículo que transporte 10 pessoas, que tenha ar-condicionado, que seja blindado, que desenvolva uma velocidade de 100 km por hora num terreno classe 2. Né? Então, quer dizer, é muito importante que a gente identifique esses requisitos para que a gente possa construir o escopo para cada fase do projeto e para cada ciclo de vidas desse projeto. Em fato, nós dividimos esses projetos em partes, né? Que são fases. Né? Cada fase ela possui uma sequência lógica. Normalmente, o projeto é marcado pela conclusão de um ou mais produtos ou subprodutos, de forma que a gente possa já estar entregando o mais rápido possível valor para esse nosso cliente. Né? Então, continuamente trabalhamos avaliando esse projeto, se o projeto deve ser continuado ou não, ou se ele deve ser descontinuado, e detectar falhas e corrigir alguns defeitos ou erros que, porventura, possam ocorrer. Tá certo? Na verdade, quando eu digo ciclo de vida, é desde o início até o fim daquilo, né? É a soma de todas essas fases, né? Geralmente define em cada ciclo de vida desse o que deve ser feito em cada fase e quem deve estar envolvido nesse ciclo de vida. Perfeito? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dos projetos preditivos, né? Vou começar aqui falando um pouco dos stakeholders, que está ali no lado direito, né? Então, olha só, a importância de você identificar quem são aquelas pessoas que vão participar do seu projeto, né? Quem é o órgão ambiental correto, né, que a gente deve estar envolvido? Quem são os atingidos? Né? Quem são aquelas indivíduos, né, que vão ser impactados pela implantação do projeto? Sejam eles impactos positivos, ou seja,
aqueles que têm riscos positivos no projeto, que a gente chama de impactos positivos, ou aqueles que sofrem aqueles impactos que não são positivos, que são impactos negativos, são as ameaças, né? Então, mesmo aqueles que sofrem as oportunidades e as ameaças devem ser identificados. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos identificar também o papel de cada um desses stakeholders, né? O que eu quero chamar de papel de cada um desses stakeholders, né? Seria importante a gente conhecer, né, o grau de influência e o grau de interesse de cada um deles no nosso projeto, né? Ou seja, como cada uma daquelas pessoas, né, um sindicato, aquele catador, não é isso? Aquele indivíduo que vai trabalhar com a gente plantando lá a nossa floresta, né? Como é que ele se comporta com isso, né? Quem são os nossos aliados no projeto, quem são aqueles bloqueadores, quem são aqueles membros de rede e os desaceleradores. Daí a importância da gente entender exatamente esses stakeholders que vão estar participando do nosso projeto e fazer uma ação adequada para cada um. Não é isso? Depois nós vamos falar aqui um pouquinho dos recursos, né? Quais são os recursos necessários para que eu possa implementar esse nosso projeto? Quando eu falo de recursos, né, para cada projeto que a gente faça, seja ele um projeto de reflorestamento, seja ele um projeto de implantação de energia, né, que a gente está botando uma energia solar, qualquer projeto a gente faz uma relação de recursos e quando cada um desses recursos devem estar mobilizados. Ou seja, o que chamam de recursos? Tanto recursos humanos como recursos materiais, né, certo? E que qualificação cada um desses recursos deve ter, não é isso? Ou seja, qual é a formação de cada uma das pessoas que vão trabalhar no nosso projeto? Vamos precisar de um engenheiro ambiental, né? Vamos precisar de uma pessoa que tenha uma certificação, que tenha, né, por exemplo, saiba trabalhar em altura, né? Tenha lá a sua certificação para poder trabalhar em altura, já que ele vai trabalhar pendurado, por exemplo, cuidando de uma vossoroca, né? de uma grande erosão, não é isso? Então, é importante a gente pensar nesses recursos quando devem estar disponíveis para o nosso projeto, né? E, para isso, a gente vai pensar no nosso escopo, ou seja, como a gente garantir que o projeto contenha todo o trabalho necessário e somente o trabalho necessário para concluir, né, para que ele seja concluído da melhor maneira, né, de forma bem-sucedida. Então, a gente vai coletar aqueles requisitos, vai definir o escopo e vai quebrar esse escopo em partes menores, mais facilmente gerenciadas, que a gente chama normalmente de EAP, uma estrutura analítica do projeto, de forma a ficar muito claro para quê? Que a gente tenha uma clareza muito grande do que é escopo do projeto e o que não é escopo desse projeto. Com relação aos custos, né, o que a gente vai fazer? A gente vai ter exatamente o custo para cada fase. A gente costuma fazer uma estrutura, não uma estimativa paramétrica no início, mas logo com o tempo, a gente faz o que a gente chama de bottom-up, começa a juntar todos os custos de forma a construir o custo total daquele projeto, né, de maneira que a gente consiga exatamente entender para cada fase, né, quanto seria despendido de recurso, né, por mês, né, e para cada fase, o custo total daquele projeto. O cronograma, né, a gente sempre estabelece políticas e os procedimentos para documentar esse planejamento, desenvolvimento, execução e controle desse cronograma. Desde planejar o gerenciamento do cronograma, desenvolvê-lo, né, e, mais tarde, durante a operação, controlar esse cronograma. Os riscos, analisamos sempre cada tipo de risco, sejam oportunidades, sejam as ameaças que se apresentam, né, e planejamos como responder a esses riscos. Quais riscos serão transferidos, por exemplo, para o nosso fornecedor?
Quais riscos serão transferidos, por exemplo, por uma seguradora, que nós devemos fazer um seguro de uma determinada equipamento ou de um determinado projeto? Quais os tipos de seguros deverão ser feitos para cada projeto? Nas aquisições, começamos pensando nas análises de make or buy. O que devemos fazer dentro de casa? O que vamos terceirizar? Quais tipos de contrato utilizaremos para cada atividade? Não é isso? Então, vamos usar um contrato a preço fixo, um contrato por administração, um contrato por preço unitário, né? E aí quais dos nossos fornecedores precisam ser desenvolvidos? Como trabalharemos o desenvolvimento de cada um desses fornecedores para que se atenda à qualidade, ao SLA desejado pelo nosso cliente, né? E como nós vamos nos comunicar com cada um deles? Isso é extremamente importante a gente entender quem são esses stakeholders para que a gente possa se comunicar adequadamente com cada um e com que periodicidade, inclusive com o nosso cliente, quando teremos nossas reuniões, quando teremos a nossa reunião de abertura do nosso projeto, não é isso? Que tipo de relatório de campo nós vamos estar acompanhando, como é que nós vamos fazer as medições, tudo isso a gente estrutura um projeto de forma que forma preditiva, aqueles projetos que têm menos inovação, que a gente consegue ter uma previsão melhor, e isso faz com que esse projeto passe segurança para as partes interessadas, né? Passe segurança para os investidores, né? Isso permite com que a gente consiga a obtenção dos recursos que tanto almeja. Nessa apresentação desse plano de projeto, né, que a gente busca fazer em todos os projetos que a gente trabalha, a gente seleciona uma metodologia para que a gente aplique essa metodologia em gerenciamento de projetos ao longo do desenvolvimento, né? Normalmente faz um project chart, uma designação oficial de quem é o gerente desse projeto, quais são as suas responsabilidades, estabelece as estratégias para gerenciar esse projeto, quebra o escopo em partes menores, mais facilmente gerenciáveis, que é a nossa WBS, né, a nossa estrutura analítica do projeto, faz uma declaração de escopo de forma que se entenda exatamente o que contém aquele projeto, qual o trabalho a ser realizado e também o que está fora do escopo, o que não será feito pelo projeto, tá certo? Colocamos nas nossas premissas e restrições, né? Então, na verdade, quando eu estou falando de premissa e restrição, eu estou falando de coisa, uma que eu controlo e a outra não, quer dizer, a premissa, eu vou fazer, por exemplo, a premissa, o dólar não vai passar de R$6, tá certo? Já que, muitas das vezes, quando eu estou fazendo um contrato de crédito carbono, esse contrato é em dólar, em euro, tá certo? E em restrição, tipo, olha, vamos começar a trabalhar no nosso terreno, onde nós vamos fazer a implantação, por exemplo, das mudas e tal, primeiro no local onde está mais sujeito à erosão, né? Então, quer dizer, a gente estabelece desde o início uma sequência lógica adequada para esse trabalho, e com isso a gente constitui as nossas linhas bases, né? A baseline, quanto será a nossa linha de custo, né? Quanto será, como vai ser o nosso cronograma, e acompanhamos ao longo do projeto o desenvolvimento disso, tá? Ou seja, custos, recursos, o plano de comunicação, a qualidade, o gerenciamento dos riscos, né, pendências, glossários, tudo isso faz parte desse nosso plano de projeto para cada projeto que compõe a nossa carteira. Mas também podemos usar um pouco de alguma gestão ágil no desenvolvimento desses projetos. O que é essa gestão ágil dos nossos projetos ambientais? A gestão ágil
eu gosto de falar basicamente em 3 coisas, né? Primeiro, o Lean, né? Vamos fazer só o necessário para aquele projeto, né? De forma que ele seja enxuto, facilmente, né, identificável, né? Vamos usar o Scrum, normalmente o Kanban, que são os 2 que a gente mais adota nesses tipos de projetos, né? E aí, o que acontece? De fato, o que a gente coloca? A gente coloca um sprint para aquela semana. O que nós vamos fazer nessas próximas 2 semanas aqui? Estabelecemos o nosso trabalho, embora já esteja lá no cronograma, a gente chega de manhã, conversa normalmente, e pela manhã, né, podemos estar falando com cada colaborador nosso, né, que cada um diga o que fez ontem, tá certo? O que pretende fazer hoje, né, o que nós faremos hoje, e cada um diz também o que pode impedir a execução desse trabalho, para que esse nosso coordenador, né, o Product Owner, né, o gerente desse produto, possa estar analisando como evitar que haja um impedimento do trabalho. De fato, pegamos toda aquela relação do que nós temos a fazer, né, e colocamos uma priorização ali, né, o que devemos fazer, o que está sendo feito e o que está concluído. Ou seja, passamos a ter uma gestão à vista, né, de forma que todos ali tenham uma visão completa do trabalho, independente desse colaborador que está participando ali, ou seja, que nos ajudou ali a fazer esse sprint, né, esse time box, né, para que a gente desenvolva o mais rápido possível, que a gente chama de MVP, o produto viável mínimo, né, o produto mínimo viável. Ou seja, como eu consigo rapidamente agregar valor para o meu cliente? O que eu já consigo entregar que ele já consegue botar em operação? Que parte do projeto eu consigo adiantar de forma que gere satisfação para o outro lado e que ele consiga obter recursos com aquela implantação, benefícios com aquela implantação. Isso aí nos ajuda bastante, esses projetos ágeis, né, que a gente adota na implantação desses projetos ambientais. Então, resumindo, né, considerando os projetos preditivos e os projetos ágeis, né, qual é a metodologia que se deve adotar? Né? É essa gestão híbrida. Essa gestão híbrida que a gente pode estar desenvolvendo para cada cliente, ou seja, né, seja ela preditiva ou seja ela ágil, né, que a gente pode estar trabalhando junto a esse cliente de forma que os nossos projetos gerem o máximo de valor, sejam realizados conforme o planejamento combinado e acordado com o cliente, fazendo com que ele tenha mais facilidade de acompanhar o desenvolvimento desse projeto, evitando retrabalho, evitando que a gente acabe, de alguma maneira, tendo gastos superiores ao previsto. E como ter sucesso, então, nesses projetos ambientais, né? Eu gosto muito de falar que o sucesso em projeto ambiental vem de uma comunicação clara, né? Ou seja, a gente tem que entender exatamente a justificativa que estamos fazendo no nosso projeto, né? Por que estamos fazendo aquele projeto, qual é a nossa estratégia de condução, como executaremos aquele projeto, né? Quais são os nossos objetivos, para que estamos realizando aquele projeto, quem são aqueles stakeholders, ou seja, com quem nós faremos o nosso projeto. Falando do nosso escopo, ou seja, o que, né, faremos e o que não faremos, o que não está incluído no escopo. Não é isso? Quais são as nossas restrições, que são imposições que a gente pode ter, por exemplo, olha, não pode trabalhar no fim de semana, não pode trabalhar à noite. Né? As premissas, que são hipóteses, como eu falei, o valor do dólar vai estar um determinado custo lá, né? Valor, não é isso? Então, assim, quais são os riscos, né? As nossas oportunidades e as nossas ameaças durante a execução desse projeto e como é que a gente vai responder a esses riscos. Se tiver a variação do dólar, vamos fazer um swap? Que tipo de ação nós vamos estar tomando para cada projeto que nós estamos escolhendo na nossa carteira?
Vamos falar um pouco das fases e as etapas desse nosso projeto, né, que vão compor o nosso cronograma, que diz quando vamos entregar que parte do projeto, né, e como faremos esse orçamento, por quanto. Né? De fato, o que a gente faz? Ajuda o nosso cliente a ter um storytelling, né, que ele pode contar como faremos esse projeto, quando será iniciado e quando a gente termina esse projeto, que benefícios vão gerar os recursos tanto para quem investiu naquilo, como para a sociedade como um todo, né? Visto da importância da gente trabalhar dessa forma. Assim, eu acredito que consegui recuperar um pouco do tempo que nós estávamos aí atrasados. Vou ver se eu interrompo aqui a apresentação e a gente volta a bater um papo aqui. Fico aqui aberto a perguntas, né? Será uma satisfação conversar com cada um de vocês aí sobre um pouco do que a Green Synergy pode estar trabalhando aí nos seus projetos.